Tiraram. Tanto que eu tô tentando trazer o box de todas as edições pro Brasil. Mas, por enquanto, é inviável. Ah, poxa. Porque E o foi pessoal... lá, 2011, né? 11. 2011, que o sensei foi o É, sensei Hiroshi Katanishi, o isso, sensei Crosser. isso. É, o grande C6. Porra, E acompanha a sensei dessa época. foi muito, muito bom para mim, né? Para participar aquele treinamento de campo, que estava começando a juntar pessoas aí. E um Uhum. treinamento de campo só de melhorar a parte técnica, né? Não é nada de randori, nada, nada. Só a parte técnica. E Nossa, pessoas gostaram, foi legal, foi muito, muito bom para mim também. Aprendi muito. tanto que tem Eu, todo ano. Esse ano foi adiado, acho que para setembro, uma coisa assim. sim, sim. Mas eu sempre acompanho esse pessoal e eu tive um amigo meu do judô que é italiano, tanto que eu ganhei eles confeccionavam o judogi e o obi, né? Ah, Eu tenho o sim. obi, tá Aham. até guardadinho lá. Ah, Acho que eles não fabricam mais para venda. hum. Eu Mas o lembro, acho que DVD, ele estava no treinamento de campo, eu acho. Como é que é o nome dele, seu amigo? não, ele foi como aluno. Ai, caramba. Como que é o sobrenome dele agora? Eu não vou lembrar do sobrenome dele agora. Mas eu lembro que Mas. eu encontrei com uma pessoa que estava vendendo o kimono lá. Acho que eu Uhum. conheço ele, o seu É. amigo. Mas ele mora no E... Brasil, viu, Sensei, esse meu Ah, mora no amigo? Brasil? Ah, tá. É italiano, É mas italiano, mora aqui no mas mora. Brasil. Entendi, Mora entendi. aqui. Aí numa conversa com ele em Minas, ele falou assim: Ah, eu tenho família lá. Aí ele Hum, pegou e, meses depois, ele me presenteou com a faixa. hum, Foi legal. super legal, super legal. E na época que ele conseguiu, ele falou Ah, que o box estava em falta. nossa. Estava em falta. O pessoal, pelo Hum, jeito, gostou muito, né? hum. Aí desde 2011 eu vim acompanhando a carreira da Sensei. Ah, entendi. Aí, tá. Sim. Sensei, eu acho que já dá pra gente começar. Sensei, Sim. poderia se apresentar, Sensei? Bom, bom dia a todos. Bom dia a todos. Sou Yuko Fuji. Hoje eu sou técnica da seleção brasileira de judô masculina. E, bom, eu saí do Japão em 2007. Fui para a Inglaterra. Antes disso, eu comecei judô com 5 anos de idade, né? Quando eu Uhum, tinha 5 Sensei. anos, eu comecei judô. E até 24 anos eu continuei a carreira de atleta. Aí depois de 24 anos, eu me formei em universidade, fiz pós-graduação, aí decidi para sair para Inglaterra. Uhum. Inicialmente para aprender inglês, né? Eu queria falar inglês, então fui para a Inglaterra. E tive sorte que lá na Inglaterra, numa universidade que eu estudava, né? Tinha um grupinho de judô, um clube de judô dentro da Uhum. universidade, time de universidade, né? Aí eu comecei a ensinar judô lá, ganhando um pouquinho de dinheiro, né? De ensinar. Eu era assistente técnica do clube de judô na universidade. Então, era muito bom para mim, estudando inglês e começando a minha carreira de técnica. E 2010, a seleção Grã-Bretanha me chamou para trabalhar, para preparar para Londres, né? A Olimpíada de Londres. Sim. Aí, na época mudou a regra, né? Não mudou a regra e não tinha não tinha fazer catada de perna. Não Então eles podia. estavam não podia. Eles estavam procurando a pessoa que sabe segurar kimono, controlar com duas mãos. Assim que eu entrei na seleção, Nossa, que como bacana, técnica. Sensei. Que Sim. bacana.
O meu cunhado é inglês, né? Ah, sim. Sim, sim, ele mora em Bristol. Ah, sim, E. Bristol. Bristol. E ele falou que ficou impressionado com a qualidade do trabalho da Sensei. Porque ele foi Ah, judô, ele chegou até seleção inglesa júnior. ah, sim, sim. Sim, então ele conhece muita gente lá. E ele teve que Hum, parar por um problema de saúde, o judô. hum. Mas ele ficou impressionado, tanto que a Sensei, com o trabalho, tanto que a Sensei, como técnica, tem 2 medalhas olímpicas, né, Sensei? Sim, a gente trabalhou bem forte, né? Porque Não, o grupo tem, né? Olimpíada de casa, né? Atletas se dedicaram bastante. Não é não é o meu esforço, né? É o esforço da equipe. E Da equipe, né? da equipe. E foi legal. Ganhando 2 medalhas em casa foi muito legal. Porque a Foi parte de interessante. 2000 em Sydney era a última medalha, né? Uhum. Aí depois, 2004 não teve medalha, 2008 em Pequim não teve medalha. Aí 2012, sim, saiu 2 medalhas, então foram bem legal. Bem interessante, Sensei. E como surgiu o convite para a Sensei vir para o Brasil? Bom, aí eu comecei a minha carreira de técnica da seleção lá na Inglaterra, né? Aí, Uhum. na época, na preparação de Olimpíada de Londres, a seleção Grã-Bretanha e a seleção brasileira teve uma Intercâmbio, relação, Sensei? intercâmbio, uma Relação? relação muito forte, porque Uhum. Londres ia ter Olimpíada de casa, aí 4 anos depois No no Rio, né, Rio. Brasil. No Rio. Então eles sempre trocavam ideia, treinavam junto e teve uma relação forte. E assim que a seleção brasileira foi para a Inglaterra para treinar junto, a seleção Inglaterra foi para o Brasil para treinar junto também. Aí quando chegou a seleção brasileira na Inglaterra, eu estava dando Sim. aula de defesa, né? Treino de defesa. Defesa Sim. de hará também, tudo. E a pessoa da seleção brasileira me viu ensinando para os novos e interessou no meu treino, né? Aí começou até aí me ofereceu trabalhar com a seleção brasileira Uhum. e mas na época eu estava preparando a Olimpíada de Londres, então eu queria terminar, né, a Olimpíada de Londres. Aí sim, O ciclo, né, Sensei? isso, aceitei Terminar o ciclo. isso. Tá, que bacana. E a Sensei estava como. Chegou no Brasil, ficou como. Nas categorias de base, não foi isso, Sensei? Não, Não me falha a memória. eu cheguei quando eu cheguei no Brasil, tá falando? Ai. Sim, cheguei no Brasil, não era da equipe da base, era para ensinar judô, fortalecer fundamento de judô no Brasil, para todo Uhum. mundo. Então, todas as categorias. Eu trabalhei com a base, eu trabalhei com crianças, cadete, júnior, e já trabalhei com a equipe principal, sênior, sub-23, e trabalhei com os professores também. Então, eu trabalhei com todas as categorias e viajei bastante no Brasil inteiro para dar curso, para fazer seminário. Esse era meu primeiro trabalho, né, no Brasil. Foi num desses trabalhos da Sensei que eu tive o primeiro contato com a Sensei lá aqui em São Paulo, no Projeto Futuro. Uhum. É, foi bem proveitoso para mim, viu, Sensei? Ah, Aquela nossa conversa que a gente teve, as dicas. Tô colocando em prática até hoje. obrigada. Foi, Até foi hoje. De nada. legal, né? Eu Muito, Sensei. achei. Muito, Porque muito. pessoas de São Paulo, eles
eles têm grande conhecimento de judô, né? Eu acho que nosso treino lá foi legal. Acho que todo mundo... Eu gostei Fo- bastante, eu aprendi bastante também, E de trocar de aproveitou, ideia. porque acho que quando a CC veio para São Paulo, eu acho que eu falando, morando aqui em São Paulo, é um dos treinos que mais lota o Projeto Futuro, quando a Sensei está em São Paulo. E, Sensei, e qual que, e qual que é a diferença, vamos dizer assim, a diferença técnica entre os atletas, vamos dizer assim, atleta não, assim, entre o judô brasileiro e o judô japonês, Sensei? Quando eu cheguei no Brasil, eu me surpreendi porque judô no Brasil, eu vi atletas da seleção, né? Judô no Brasil é bem parecido com o judô no Japão. Claro que, né, 120 anos atrás, chegou bastante pessoa do Japão, Uhum. principalmente em São Paulo, né? E começaram o judô. Então, início de judô no Brasil é bem judô japonês, né? E até hoje, por isso, até hoje eu vejo essência de judô no Japão, no judô no Brasil. Então, bem parecido. A diferença, no Japão, o que os professores no Japão procuram é perfeição das técnicas, né? Então, eles levam muito tempo para ensinar um golpe para as crianças, no fundamento, né, na base, eu estou falando. Então, lembro que eu, quando era criança, né, numa academia que eu comecei judô, você pegava todo mundo para fazer um golpe, que é ultimata, vamos dizer, ultimata, e cada um tinha que fazer a apresentação de ultimata na frente de todo mundo, até ficar perfeito. Né? Até Se não ficar fica perfeito, perfeito, Sensei. até fica perfeito. Então, se não tá bom, você manda ele voltar para treinar, praticar mais. E quando ficou bom, ele volta na frente de todo mundo, apresenta seu ultimata, né? Assim que a criança pegou perfeição dos golpes, né? E não só ultimata, todos os golpes, você Todos fazia os isso. golpes. Foi mais ou menos. Eu entendo o que você está falando, porque foi mais ou menos assim que meu sensei fazia com a gente aqui em São Paulo. Sim, sim. Sensei sumiu. Aham. Então, eu acho e eu vejo que aqui no Brasil existe aquele ensinamento de judô, professores de judô no Japão. E é mais ou menos parecido. Por isso que Uhum. os golpes, a movimentação dos atletas do Brasil são muito parecidos com atletas no Japão, né? E a gente tem que manter isso. Não Ah, pode deixar cair, né? não pode fugir disso, né, Sensei? Não, não. Não tem como, né? A É, Sensei falou que no Japão Sensei treinou na mesma academia que formou a Ayumi Tanimoto, né, Sensei? sim, a Yumi Tanimoto. Opa, deu uma travadinha. Deu uma travadinha, Desculpa, Sensei. chegou uma ligação. Então, não tem problema. O Ayumi Tanimoto e o Yoshida, né, Sensei? Hidehiko Yoshida, sim, Isso. sim. E a Sensei comentou, acompanha algumas lives, o Sensei era muito rígido, né, Sensei? Sensei era muito rígido. A academia em si, o treino era muito rígido. Tipo 2 ou 3 vezes por semana, né? Um treino. E um treino durava 2 horas e meia ou 3 horas. Se o CC não fica satisfeito, a gente ficava até 10 horas da noite. Tipo, o treino começava às 6h30 da noite e geralmente acabava às 9 horas. Mas se a gente não chegar no nível Opa, deu uma travadinha. que o sensei, se a gente não chegar no nível que a sensei queria, né? A gente ficava no, Uhum. no treino até 2 horas da noite, 10 horas da noite. 10 horas da noite. Nossa, Aham. Sensei.
Sim. Mas eu acho que foi um período que ajudou bastante tecnicamente Sim, a foi Sensei, um né, período Sensei? que ajudou, criou a base, né? O fundamento. Porque não é só Handori que a gente fazia bastante exercício de judô, né? Exercício de Newaza, e assim durava 1 hora e meia, mais ou menos, só de exercícios. Aí depois entrava o Uchikomi, e você Uhum, mandava fazer Lenda Kuasa. O Uchikomi também fazia bastante, e o Uchikomi de Lenda Kuasa. Aí no finalzinho fazia Yakusoku Handori, bastante Yakusoku Handori. uhum. E aí no final tinha Sikuito, é um treino, mais treino físico, né? Mas O treino Sikuito. físico, né, Sensei? Aí durava, foi rápido o treino, mas durava 2 horas e meia ou 3 horas. Nossa, Essa bem é idade de puxado. 5 horas, 5 anos de idade até 12 anos. Eu treinei desse jeito, né? Numa Desse academia. jeito? Aí, às vezes, crianças de 5 anos, 6 anos, dormia na academia, porque ficou cansado e sentado no cantinho e dormia. Nossa, Eu vi várias imagino, crianças, Sensei. vi A várias Sensei, crianças. eu não sei se a Sensei lembra, quando você esteve em São Paulo aqui no projeto, aquela minha aluninha que foi ver a Sensei, Hum, tava com a perninha machucada, sim. ela mora de frente o dojo. Hum, Atravessa a rua, tá no dojo. aham, aham. Aí tava na época de férias dela, eu acho que ela ficou comigo o dia inteiro. Acho que ela fez Nossa, umas 8 aulas. aham. Chegou em casa, apagou também. Aí me veio Né? essa lembrança na memória. Ela falou, ai, Sensei. Falei, não, Mayla, não... E ela ainda queria fazer aula com os adultos, Aham. porque ela gostava É, muito. Falei... Aí o Sensei falou, não, mostra Kleber, que, deixa né? ela. Mostra que, né, como ela gosta, né, de judô, né? Acho que essa fase, gostar de judô é muito importante, né? Esse Tem que primeiro contato gostar. é o importante, né, Sensei? Gostar do Aham. judô para depois Gostar de judô. começar a Isso. especializar o Aham. aluno, né? No Aham. Japão, Sensei, em que idade, vamos dizer assim, começa esse treino especializado? Para a Bom, competição, não sei. a parte de Junior High School, que é ensino médio, a parte de 13 a 15. 13 a De, 15 de idade, né? 13 a isso, 15. de 13 a 15 anos de idade. Eles vão começar a ter um campeonato nacional individual, né? Que decide quem vai entrar na seleção da base. Uhum. Então, essa idade que mais ou menos começa a ficar mais sério de ser judoca. Geralmente, porque 13 a 15, geralmente pessoa de 15 anos ganha, né, a competição, mas de vez em quando sai 13 anos já ganha esse campeonato, aí vai entrando na seleção. É isso que eu acho que é onde pessoas começam a ficar mais sério. Uhum. Mas ainda tem aqueles atletas ainda meio criança, né? 13 a 15 ainda. Quer só brincar, né, Sensei? É isso. Quer se divertir no tatame. Aham. Aí a parte É de isso. isso, 16 anos, 16 anos, a gente entra num colégio, né? Né? 16, 17, 18. Aí esse vai ter um campeonato, essa idade também é um campeonato nacional, individual. Aí que realmente pessoas ficam mais focado, porque entra na seleção da base, né? Júnior. Uhum. Ah, Aí tem várias escolas fortes de judô também. Então, às vezes, a atleta, né, procura uma escola mais forte para entrar, para fazer principalmente judô. Não é estudo também, mas é mais para focar no judô.
No judô, né, Sensei? Aham. Isso. Sensei, e como que tá sendo agora, nessa época de pandemia, o... a vida do pessoal da seleção? Bom, Todo mundo em casa, tendo sim, treinado? os atletas, todo mundo está em casa, né? Depende da região. Agora algumas regiões Né? estão abrindo, né, um pouquinho. Por exemplo, no sul, Porto Alegre, abriram as academias, né? O governo Uhum. abriu as academias, então está começando a ter um treino mais forte de físico só. O de judô ninguém está conseguindo fazer. Uhum. A não ser que, né, atleta tem família, membro de família de judoca, né? Aí ele consegue fazer o Chikome e tal em casa, mas ninguém está conseguindo fazer um treino de judô forte. São Paulo e Rio são piores, né? Tá, Regiões aqui piores. em São Paulo tá complicado, Sensei. Né? Infelizmente tá complicado. Aí alguns alugaram academia, academia, né? Academia Uhum. de treino físico. Uhum. E usaram academias fechadas sozinho, né? Academia, eles treinaram sozinho e tal. É, Tento dar um jeito para manter o treino, mas todo mundo, eu fiquei feliz, todo mundo não tá perdido, ninguém tá perdido, todo mundo tá tentando arrumar o seu jeito de fazer um treino, né? Uhum. E tenta manter o ritmo de treino, porque esse é o ritmo que quiser, rotina, né? Rotina de treino. Esse A é uma rotina. coisa muito importante para não perder o seu foco, né? Ah, Deve ser, sim, não pode. deve ser muito difícil, porque a gente sempre trabalhava pensando em competições, né? Sempre pensava em competições. Então era sempre o treino era sempre preparação para competição. Hoje, como não tem nenhuma competição marcado, né? Uhum. Deve ser difícil manter a motivação e tal. Mas ninguém está perdido. Nossa orientação é sempre. Bom, hoje, como não tem a competição, pensamento tem que ser a construção, né? Construção de ser o melhor judoca. Então, tem que treinar, tem que seguir a rotina de treino um dia por dia, né? Não pensa na competição, só fortalecer é, você mesmo. Trabalhar o lado espiritual, né, Sensei? Força de Isso. vontade. Uhum. E Nossa, agora porque. que realmente mostra, né? Realmente você quer melhorar o seu judô, quer melhorar como judoca, agora realmente mostra quem quer e quem não quer, porque a gente não tem competição, só você fica olhando você mesmo, né? Dentro de você. Então, é um bom teste também. Isso aí é bem interessante. A Sensei, eu acho que fala, acho que diariamente com os atletas, né, Sensei? É, ou eu também entro em contato com os atletas, o nosso diretor, o nosso nutricionista, o nosso físio, nosso preparador físico, o nosso parte de estratégia, todo mundo entra em contato com eles. Então, aí a gente faz, nossa comissão técnica, a gente sempre faz uma reunião semanalmente, aí sempre troca ideia, troca as informações. Então, Hum, pelo menos a gente manter contato com o atleta ou diretamente ou indiretamente. A gente fica sabendo como é que está acontecendo com os atletas, todos os atletas. entendi. Sensei, teve uma pergunta aqui da escola Judô Togo que perguntou assim: na opinião da Sensei, o que falta no judô brasileiro, Kihon ou Azar? Na verdade, tudo é interligado, né? Kihon e o azar é tudo interligado, né? O azar também tem que ter um Kihon. Uhum, Então, o Kihon é muito importante. Eu acredito que quando
ensina para as crianças, a gente tem que colocar Qigong, bastante Qigong, né? Uhum. Pessoas dizem falam que Qigong é muito repetitivo, crianças não gostam, mas não, não tem como não passar para as crianças. Qigong é Qigong, a gente tem que passar, né? Então a gente tem que criar um jeito mais criativo, mais divertido, né, para as crianças, para Sim. ensinar o Qigong. Sensei, Nós, nós como continua, Sensei, por favor. técnicos, tem que ficar criativos também, né? Nós temos que ir criativos. Ah, precisamos sim. Sensei, e qual que é, na sua opinião, a diferença entre a criança oriental oriental e ocidental Bom, no ensino do judô, no treino. Bom, no treino? por exemplo, no Japão, se você mandar para as crianças... Bom, você faz 100 vezes de Uchikomi agora. Aí eles não questionam nada, eles vão seguir a sua orientação. Eles vão fazer 100 vezes Uchikomi, sem nenhuma dúvida. Agora, eu já ensinei judô para as crianças na Inglaterra e aqui no Brasil. Se você mandar, faz 100 vezes de Uchikomi. Aí eles vão levantar a mão. Por que tem que fazer Uchikomi? O que é Uchikomi? Qual é o motivo que tem que fazer 100 vezes? Não pode ser 10 vezes? Pergunta um monte de coisa. Essa é Já passei por isso aqui. minha experiência, né? Mas eu vejo que não é uma coisa ruim, criança questionando as coisas. Sim. Né? Eles têm que questionar, ele tem que ter uma dúvida e tem que tirar dúvida. Né? Sim, claro. E aí, quando comecei a carreira de técnica, eu quase chorei quando dei aula para as crianças. Poxa, porque eu não sabia por que tem que fazer, realmente nunca pensei. Eu fiz bastante Uchikomi, bastante treino, mas nunca pensei por que tem que fazer Uchikomi, né? Aí que comecei a pensar, eu tenho que me comunicar bem, por que tem que fazer esse treino, qual é o motivo para fazer esse treino, e se fizer esse treino, ele vai ficar como, né? A gente sempre tem que motivar os atletas, motivar as crianças e sempre se comunicar. Aí, essa fase que eu ensinei para as crianças, o jeito de ensinar também melhorou bastante, porque pensei bastante, né? Então, essa é a diferença, mas eu não estou falando que um é bom e outro é ruim. Não, sim, Né? sim. Na academia que eu dou aula na Quito, eu dou aula pro iniciação, desde 3 anos até 14, que fica comigo, depois passa pro Sensei Sumiu. E eu dou muita liberdade para as crianças, né? Para as crianças. E alguns pais ficam cobrando, não, mas tem que ensinar, assim, tem que ensinar a fazer Koshiguro, mas não, eu falei, não. A criança tem que trabalhar o corpo como um todo, né? Depois técnica, quando for ensinar técnica, fica mais fácil, né? A criança cria uma inteligência motora. Aí, voltando nos Uchikomis, até tem uma aluna minha, a Isabela Cano, que eu sempre contava essas histórias para ela. Não, quando eu cheguei a treinar junto com alto rendimento, a gente fazia Uchikomis todo dia, todo dia. Aí ela, Sensei, vocês não aguentam, que não sei o que lá. Eu falei, um dia eu vou pegar vocês, aí eu quero ver. E calhou. Eu tive uma turma que só tinha menina, 20 meninas. Era a minha última aula na sexta-feira, só tinha meninas. Aí aquelas coisas assim delas começarem, Sensei, vamos fazer o Uchikomi? Aí, quantos? 500. Vocês vão aguentar? Vamos. Sensei, começaram a fazer, terminaram exaustas, 500 Uchikomis. Aí na aula seguinte, elas chegaram para mim e falaram assim, Sensei, é muito legal. Por que é muito legal? Porque a gente começou a fazer e estava todo mundo empolgada, né?
Uhum. Aí começou a bater o cansaço, Uhum. e ela falava assim, e o sensei motivava a gente, pra gente não desistir, que a gente ia conseguir, Uhum. né? Teve até uma aluninha minha que tinha muita dificuldade Uhum. de fazer as técnicas, tudo. Depois disso, sensei, ela começou Uhum. a subir o nível dela de treino de uma forma sensacional depois desse desafio, Uhum. né? Então eu coloco para as crianças como assim, como isso é um desafio, você não pode desistir. Se você começou uma coisa, se você deixar para não terminar e olhar para trás, você vai ficar na dúvida. Uhum. Será que eu ia conseguir ou não? E eu falo para elas, vocês não podem ter essa dúvida. Se tem que fazer, você tem que dar o seu melhor. Uhum. Não importa o resultado, mas tem Uhum. que dar o seu melhor. Aquele É. gostinho de quero mais. E elas entenderam Quando o tiver dúvida, recado. fica mais cansado, né? Fica, sensei. Quando tá definido, não cansa tanto. Não cansa. Eu acho que na sua fala, eu acho que tem duas coisas assim, importantes. Uma coisa Ai, sensei. que nem eu falei, a criança não aguenta. A gente não pode limitar os atletas, né? A gente não pode limitar os atletas. Se o atleta Sim. quiser, a gente motiva eles. Ah, tá bom, você quer fazer? Então vamos fazer. Né? Aí, o Uchikomi, pessoas falam que o Uchikomi é um pouquinho chato, a repetição é muito chato, tal. Mas criança, quando ele vê realmente a evolução dele, ele, ele se diverte, né? Se Esse, diverte. essa evolução, sentindo a evolução dele, é uma diversão. Então, aí ele fica motivado também. Né? A gente não Sim. pode limitar os atletas para sentirem essa evolução dele. E outra coisa, que a gente tem que ficar sempre com eles, né? Sempre, A gente sempre, sempre. tem que manter a paciência, tem que ter uma paciência. Tem Esse é o muita, nosso tanto trabalho. nesse trabalho. Tanto que os alunos falam assim, né? Estão iniciando. Ah, sensei. Mas por que repetir toda vez o mesmo golpe, toda vez do mesmo jeito? Aí eu falei, então tá bom, então vamos lá. Você não acorda todo dia, escova os dentes, toma café, tira a mesa do café? Você não faz isso todo dia? Ah, eu faço às vezes, sensei. Ah, então você não tá fazendo direito. Você não tá fazendo direito. Aí lá na frente vai chegar e alguma coisa não vai estar certo. Porque aí eu faço uma analogia, né? Ligo um link, uma coisa com a outra. Às vezes a mamãe e o papai não ficam bravos com vocês. Ah, fica. E vocês também não ficam bravos? Porque o papai fala assim, sensei, meu pai pega muito no meu pé, aquela coisa toda. Então, não tá fazendo te come direitinho. E eles conseguem assimilar direitinho isso, tanto em casa Uhum, como na aula. E é um uhum, barato essas uhum, sacadas, né? Isso é que eu vejo assim, que os professores de iniciação têm que ter essas sacadas uhum, rápidas, uhum. né? É, Sensei, é teve isso uma aí. perguntinha aqui do Gustavo Freitas. O que a Sensei acha que devemos dar mais atenção nos treinos? O que está faltando no Brasil? Para crianças ou na parte. Talvez em geral, Em geral, Sensei, pode. em geral, a gente tem Em que geral. observar bem cada atleta, né? Cada atleta. Porque um atleta é diferente do outro. Então, meu Tokuiwaza é o Otigari Ultimata. E se ensinar no meu jeito, para todo mundo, um vai ficar bom, mas a maioria vai ficar ruim com o meu Uhum. Otigari e com o meu Ultimata. Então, eu vejo individualmente a potencial de cada um, o ponto fraco de cada um, né, para melhorar o atleta. Então, acho que essa observação é muito importante, né, para conseguir potencializar ele, né, potencializar cada um. E esse trabalho tanto na criança e tanto na seleção brasileira, eu vejo muito importante. Observação. Observação, né, Sensei? Uhum. E
Isso é importante, porque para não chegar, de repente, se vamos dizer assim, o atleta, o aluno tiver condições e vontade de chegar na seleção brasileira, não vai chegar tão defasado tecnicamente também, né, Sensei? Como assim? Desculpa, não entendi essa. É, se o atleta trabalhar direitinho a base, quando chegar, se de repente chegar à seleção brasileira, não vai ter muito o que moldar, né? Então, é muito importante essa atleta chegando na seleção com uma base forte, com uma base sólida, né? Aí que a gente pode colocar mais coisas nele. Uhum. E mesmo assim, mesmo o atleta chegando bem forte, ele vai ter dificuldade, eu tenho certeza, vai ter dificuldade de fazer resultado, porque no mundo tem um monte de atletas fortes, né? Sim, Então não vai ser tão fácil chegar no pódio, topo do pódio. Mas se o atleta tiver uma base sólida, um fundamento forte, a gente não precisa mexer essa base, só mexer a parte de cima, parte tática, parte técnica, a gente vai conseguir ajudar fácil ele, né? sim, Mas se o atleta chegando na seleção sem uma base forte, a gente tem que mexer desde o começo. Aí vai demorar mais, né? Então, é importante a atleta na infância, né? Na infância, a gente coloca bastante, a gente dá prioridade em fortalecer o fundamento. sim. Isso é importante, né, Sensei? Uhum, Sensei, teve uma muito perguntinha importante. aqui do Yuri. Ele perguntou qual que é a diferença do atleta europeu, né, e do atleta brasileiro. Bom, hoje judo é tudo globalizado, não tem como falar uma diferença, né? É difícil, porque antigamente eu sentia, né, quando trabalhava na Inglaterra, o jeito de ensinar é começar com a parte defesa, né? O pensamento deles é primeiramente a defesa. Então, o adversário vem fazer assim, então eu vou matar isso, matar aquilo, matar não sei o quê. Esse era a maioria dos técnicos ensinava na Inglaterra, Uhum. né? Aí quando eu cheguei no Brasil, eu vi que o judô brasileiro não é assim. O judô brasileiro quer potencializar o que ele tem de bom. Então, não pode ter tanto pensamento de defesa. Então, eu tenho isso e para potencializar isso, eu vou me aproximar. A parte de defesa chega depois. A parte ofensiva sempre é forte do brasileiro. E eu acredito que esse é o judô de verdade. Então, eu continuo pensando em potencializar o que tem de bom, né, nossos atletas. E, e quem tem que defender é o outro, não é a gente. Esse é o Sim, nosso pensamento. sim. É que antigamente nem tanto, mas hoje em dia eu acho que todo mundo se estuda, né, Sensei? Uhum, Para tentar, vamos dizer assim, tentar anular a melhor técnica do atleta, né? uhum. E, e muitas vezes acaba deixando de repente treinar aquilo que ele já tem de bom Uhum. e treinar aquilo que ele tem dificuldade de colocar Sim. colocar na hora da luta. Eu não sei Ah, se não sei se eu falei alguma besteira assim, tá isso aí, certo, tá certo. Isso que né? a gente sempre fala na seleção. Não pode esquecer a parte, né, parte forte, né, o ponto forte. E uma luta é a construção. Então você tem um ponto forte e pensa como é que você potencializar isso numa luta, né? E foca na luta e não pode lutar em função do outro. Tem que lutar com seu judô mesmo. Claro que É, é importante estudo,
Eu não estou dizendo que não precisa estudar os outros. Tem que estudar, né? Tem que Sim, estudar o sim. seu judô também, né? Conhecer a si mesmo também. Essa fase de pandemia é muito bom para fazer isso também, né? Dá para Uhum, estudar bastante, né? uhum. Mas não pode esquecer em potencializar o seu ponto forte. Isso é importante. Acho que eu tive uma experiência até que muito legal com antes das Olimpíadas do Rio, que a seleção da Coreia fez a aclimatação aqui em São Paulo. Hum. E eu fiz randori 2 vezes com Bauan, Oh, nossa. né? É E me bom. surpreendeu, porque eu tava ali no meio do bolo, todo mundo vindo, ele levantou a mão assim, me apontou para mim, Aham. né? Eu tipo assim, né? Eu olhei para trás, ele, e eu falei, nossa, ele vai me mandar pro espaço, né? Pensei, na hora que ele segurou no meu judogi, soltinho, Aham. soltinho, 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 soltinho. Aí eu comecei a me empolgar com ele também. Eu falei, pô, o cara vai, vamos lá, soltinho, aquela coisa toda. Aham. Sabe aquela coisa sem intenção? Você bate um cotigário e o cara sai quicando assim. Eu falei, ai, aprontei, aprontei. E depois ele veio, conversou comigo, meio assim, alguém traduzindo pra mim Aham. ali. Sim, Ele sim. falou, nossa, você luta soltinho, gostoso de treinar com você. Aí Ah, no treino seguinte ele me chamou também e eu aham. consegui com. Aí juntou eu, o Aham. Xangrian também. Sim, Consegui fazer sim. um randori com ele. Aham. Soltinho, ele ficou impressionado. Falou assim: nossa, você Hum. pega de esquerda, pega de direita, deixa pegar, você tira a pegada. E ele falou: nossa, aí ele falou assim: nossa, judô muito bonito o jeito que você faz Uhum. randori, né? Eu falei: Hum. nossa, ganhei minha medalha de ouro hoje, né? Ganhei minha medalha de ouro, né? Aham. Porque é, quem não tem essa vivência acha que, assim, né, assim, chega Uhum. concluindo, Uhum. que olha muito, principalmente para quem está começando, vê aquele golpe do campeão mundial, acha que aquilo ali vai resolver para ele, né? Hum. E não é bem por aí, né? Quantas vezes a pessoa Não. treina para chegar naquele nível, né? Isso, isso. Geralmente, quem sabe judô, ele sabe fazer judô soltinho, né? É, quem não sabe ainda, ele fica todo dolorido, né? Fica duro. Então, acredito que esses atletas olímpicos, né? Todo mundo Uhum, consegue fazer um judô soltinho, bastante movimentação, bastante ashuasa, controlando com as duas mãos, né? Se sabe. E outra coisa que você falou muito bem, né? Hoje a gente tem YouTube Sensei, YouTube Sensei, né? sempre YouTube Sensei. Né, aquele técnica, um golpe espetáculo que resolve tudo, crianças acham, né? Mas Uhum. não é isso. Ele fez toda, né, construção para chegar aqui, para chegar naquilo, naquele golpe. Então, às vezes, criança sabe fazer aquele espetáculo, mas não sabe chegar como não sabe fazer um timing, não sabe, né, construir para fazer esse golpe. Aí acaba machucando os outros, né? Então, esse Sim, não pode acontecer, né? A gente tem que ensinar o passo a passo, né, passo a Sensei? passo, O né? passo a Isso. passo. Que Sensei falou do Sensei YouTube aí, e as crianças de vez em quando chegam com Sensei, olha isso aqui, que legal que ele fez, não sei o que. Eu falei, gente, calma. No alto rendimento, é, falando mundial, Olimpíada, todo mundo se Sim. conhece, todo mundo Uhum. se estuda. É Uhum. assim, é uma coisa de oportunidade e improviso. De Uhum. repente ele quis fazer, sei lá, quis fazer um outigari, mas o cara assim, o adversário não tá parado, estático. Ele vai ter ação e reação. De repente, na Uhum. reação dele, ligou ele para uma outra Sim. técnica e vocês acham que ele. Não, é muito estudo isso. Não é assim, Uhum. você vê, dorme, acorda, pô, hoje eu vou fazer aquele golpe. Não tem Uhum. como, né, Sensei?
Não. E a gente tem que orientar muito essa geração agora, né? Uhum, uhum. Sensei, eu acho que tem uma perguntinha aqui da Stephanie, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Sabemos que apesar da competência de tantas mulheres, ainda não vemos muitas como a Sensei, liderando times mistos, e queria saber por que isso acontece e se ela enfrentou dificuldades quanto a isso. Acho que hoje, né, como era falou, hoje tem menos treinadoras, mas eu acho que historicamente falando, o judô começou só com masculino, né? Uhum. As competições começaram só com masculino e o feminino começaram, né, pouco tempo. Então, ainda não saiu pessoas que chegam no nível de ensinar tal, mas eu acredito que daqui a pouco começa a ter mais treinadoras, né? Hoje está aberto para todo mundo para capacitar essa capacidade